Diz assim a palavra do Senhor. João 3, versículo 1 adiante, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amém? Levante as tuas mãos, ó poder de Deus, e grita comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo, através da tua palavra. Amém, amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Pode exaltar o Rei da Glória, pode. Palavra do Senhor, palavra de Jesus. Revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nessa noite. Sabemos também, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda a aceitação. Mas sabemos, irmãos e irmãs, que em pleno século XXI, nem todos, nem todas estão aceitando a verdade da palavra do Senhor. Mas bem-aventurados somos nós, bem-aventurados são vocês, irmãos, bem-aventurados são vocês, irmãs, que nesta noite estão aqui para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo falar em seus corações nesta noite. E a palavra de Deus vem falar acerca de um homem chamado Nicodemos, principal dos judeus. Este Nicodemos já era um homem que se dizia crente. E ele já sabia quem era Jesus. Mas ele precisava ir ter com Jesus. Mas como eu entendo que ele era um homem inteligente, de vasto conhecimento dentro da palavra, até mesmo da lei, da época, e ele teve aquela vontade de ir ter com Jesus. Por isso que diz a palavra do Senhor: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então ele era um homem influente na época. E ele queria ir ter com Jesus. E diz a palavra de Deus que e este de noite foi ter com Jesus, ele disse: Rabi, ou seja, mestre. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então ele arrumou um meio
de ir ter com Jesus. Só que como ele era uma pessoa influente, príncipe dos judeus, digamos, na atualidade, um pastor bem conhecido, na atualidade, cheio de teologia, cheio de hermenêutica na mente, né? Conhecimento da palavra. Ele chegou até Jesus à noite. Por que ele não quis ir durante o dia e ter com Jesus? Porque muitos iriam zombar dele. Muitas iriam zombar dele. E com certeza iriam dizer: como pode um homem estudado como Nicodemos, um homem inteligente como Nicodemos, foi ter com Jesus? Ah, sabe, aquele Jesus que naquela época muitos não davam crédito até mesmo para Jesus. Até hoje muitos não querem saber de dar crédito a Jesus. E ele chegou para Jesus. Mas vejam bem, irmãos, de tanto que ele articulou para ir ter com Jesus, para que ninguém pudesse vê-lo, não conseguiu. Porque jamais, irmãos e irmãs, se alguém não tivesse visto ele ir ter com Jesus, pode ter certeza que não estaria relatado aqui na Bíblia Sagrada. Então, por mais que ele tentou, ele disfarçou ir ter com Jesus, alguém ouviu. E foi relatado na palavra de Deus que ele foi ter com Jesus. De repente, irmãos e irmãs, o inimigo lutou para você não vir aqui nesta noite. De repente o inimigo lutou para você não vir aqui nesta noite, porque ele sabia, irmãos e irmãs, que o fato de você adentrar aquela porta, você já estaria recebendo as mais copiosas bênçãos do Senhor. E foi o que aconteceu. Nicodemos chegou para Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas não é só naquela época, é hoje também acontece. Irmãos, se o pregador, se a pregadora não estiver alicerçado em Jesus, se não estiver fazendo a vontade de Deus, pode ter certeza que milagre não acontece dentro da igreja. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não há cura dentro da igreja. Mas se este varão, se esta varoa estiver de acordo com a palavra de Deus, vivendo a verdade da palavra de Deus, pode ter certeza, irmãos e irmãs, que as mãos do Senhor, aleluia, estará voltada para cada irmão, para cada irmã presente aqui nesta noite. Então Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele é poderoso. Por isso que eu digo, irmãos e irmãs, que vale a pena nós buscarmos a face do Senhor. Nós não podemos ter vergonha, irmãos e irmãs, de se voltar para Deus. Porque a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Jamais Deus vai lançar fora você, irmã. Jamais Deus vai lançar fora você, irmão. Jamais Deus vai lançar você fora, juventude. Porque o único interessado em abençoar você é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é Ele que está falando com você aqui agora. Não importa a tua situação. Não importa o problema que você está passando.
O que importa é que você veio nesta noite num lugar certo. Você veio aonde Jesus opera sinais, prodígios e maravilhas. E Ele está aqui nesta noite contemplando você. Muitas podem até estar zombando de você. Ah, tá vendo? Ela foi lá naquela igreja. Ah, tá vendo? Ele foi lá naquela igreja, mas não sabe eles, não sabe elas, que a partir do momento em que você adentrou aquela porta, você já está sendo abençoado por Deus, abençoado por Jesus Cristo. Então, quando ele disse para Jesus: olha, mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele pensou que Jesus iria ficar maravilhado com a maneira dele falar, com a maneira dele se expressar. Mas sabe o que aconteceu, irmãos e irmãs? Jesus já sabia tudo que Nicodemos ia falar. Jesus já conhecia o coração de Nicodemos. E antes de você chegar aqui, o Senhor Jesus já sabia que você estaria aqui nesta noite para ouvir a sua palavra. Mas Jesus, Ele quer dizer para mim, e Jesus quer dizer para o meu irmão, para a minha irmã, que em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É necessário nascermos de novo. É necessário a minha irmã nascer de novo. É necessário o meu irmão nascer de novo, para que possa herdar a vida eterna com Jesus. Quantos é nascido aqui nesta noite? Levante a mão. Quantos é nascido aqui nesta noite? Levante a mão. Que bênção. Que maravilha. Mas em que sentido você é nascida? Eu já sou nascido pela segunda vez. Quem é nascido pela segunda vez? Levante a mão. Temos que ser nascido pela segunda vez. Mas como assim? Ué, o Senhor Jesus está falando de um nascimento. O Senhor Jesus não está falando, irmãos e irmãs, de nascer do ventre da nossa mãe, porque isso nós já nascemos. O Senhor Jesus está falando do nascimento espiritual, que aquele homem, que aquela mulher, que aquele jovem, que aquela jovem, aquele jovem, aquela jovem, aquele homem, aquela mulher que não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. Porque a Bíblia não relata, irmãos e irmãs, que idade você tem que ter para nascer de novo. A Bíblia não relata, irmã, a idade que você tem que ter para nascer de novo. Por isso que ele diz, irmãos e irmãs, que ele diz, em verdade. Então ele está falando, peraí, ele está falando, ele quem? Hã? Jesus, irmãos. Então ele disse para Nicodemos, mas não tem Nicodemos aqui nesta noite. Ele está falando para nós. Nicodemos não existe mais, exceto se tiver algum varão chamado Nicodemos aqui nesta noite. Mas Jesus está falando conosco nesta noite. Por isso que ele diz, em verdade vos digo, que é necessário nascer de novo. Em verdade te digo, que se alguém, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou Nicodemos,
Como pode? Como pode um homem nascer sendo velho, porventura terá que voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Porventura, será que eu tenho que voltar, mesmo sendo velho, eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Vejam bem, irmãos e irmãs, Nicodemos era principal dos judeus, ele era entendido até mesmo na palavra de Deus, mas ele não soube discernir, irmãos e irmãs, o que Jesus estava falando com ele naquele momento. Quantos e quantos no dia de hoje não estão conseguindo discernir, irmãos e irmãs, acerca da palavra de Deus, acerca do que Deus quer falar conosco? Porque quando Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo, que aquele que não nascer de novo não vai herdar o reino de Deus. Sabe o que Nicodemos pensou? Pensou que Jesus estava falando acerca da reencarnação. Mas reencarnação não existe. Reencarnação não existe. Um homem inteligente como Nicodemo pensou que Jesus estava falando acerca da reencarnação. Não, Jesus não estava falando acerca de reencarnação, coisa nenhuma. Jesus estava falando para ele, irmãos e irmãs, que é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E respondeu Jesus, mais uma vez. Porque quando ele indagou, Jesus, peraí, mas então, para nascer, porventura, olha, irmão, quanta dúvida no coração de Nicodemos. Mas então, porventura, eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus, mais uma vez, Jesus respondeu, em verdade te digo. Está vendo? Então Jesus falou mais uma vez e reafirmou mais uma vez. Então nesta noite o Senhor Jesus está falando e está reafirmando para cada um de nós aqui nesta noite, dizendo, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí eu entendo que talvez Nicodemos entendeu o recado que Jesus estava passando para ele. Porque agora não tem como não entender, irmãos. Porque quando Jesus diz, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, está vendo? Como assim nascer da água? Como assim nascer da água? Domingo que vem é o batismo de Jesus. E quantos vão nascer domingo que vem? Quantas vão nascer domingo que vem da água? Eu entendo que muitos e muitas que antes de nascer da água, já nasceram do Espírito. Então por isso que o Senhor Jesus diz na sua palavra, por isso que o Senhor Jesus diz para nós nesta noite, que é necessário que cada um de nós, seja irmãos, irmãs, seja jovem, não importa a tua idade, é necessário você nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Não é de qualquer jeito também. Não é de qualquer jeito que nós iremos entrar para o céu. Porque muitos estão tomando, em vez de batizar, estão tomando banho de piscina. Estão tomando banho de tanque. Isso não é batismo.
Isso aí estão tomando banho. E daí eles acham que estão indo morar para o céu, elas acham que estão indo morar para o céu, mas não abandonaram o cigarro, não abandonaram a bebida, não abandonaram o pecado, não abandonaram a vaidade, não abandonaram a maldita da televisão, não abandonaram tudo aquilo que impede o homem, que impede a mulher de morar no céu com Jesus. Então não é batismo. Apenas tomaram um banho, mas não foram batizados. Mas a palavra de Deus diz, irmão, que o verdadeiro batismo de Jesus é em águas correntes, em imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, depois de passar por esse processo, o homem, a mulher, passa a viver em novidade de vida na presença de Deus, em novidade de vida, passa a ter uma vida nova diante de Jesus, passa a ter uma vida nova diante de Deus. Por quê? Porque nasceu da água e do Espírito. E aqui o Senhor Jesus diz, irmãos, e aqui o Senhor Jesus continuava dizendo para Nicodemo, dizendo assim: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido da carne aqui, levante a mão. Quem é nascido da carne? Só eu. Só eu sou nascido da carne, porque um dia minha mãe me gerou, e ela está aqui hoje. Então o que é nascido da carne é carne. E se nós viver na carne, nós só vamos fazer a vontade da nossa carne. Mas quem faz a vontade da carne não vai morar no céu. Mas para ir morar no céu tem que fazer a vontade do Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, o que é nascido da carne, carne é. Mas o que é nascido do Espírito, Espírito é para Deus. Glória a Deus, aleluia! E Nicodemos ficou maravilhado. Nicodemos ficou embasbacado com o que Deus falou com ele, ou com o que Jesus falou com ele. Mas Jesus não deixou barato, não. Porque ele pensou que Jesus ia aliviar. Jesus olhou para ele. Eu entendo que Jesus falando, olhando para ele, disse: peraí, Nicodemo, você não fica animadinho, não. Não adianta você se maravilhar com as palavras que eu estou falando para você, não. Não adianta você se admirar. Porque não adianta você admirar a palavra, não adianta você admirar a Bíblia e não nascer de novo. Não vai ter resultado nenhum. Você não vai para o céu. Só o fato de você gostar da pregação, só o fato de você gostar do que Jesus falou, não significa salvação, porque salvação significa sim você ser nascido da água e do Espírito para com Deus Jeová. Por isso que Jesus disse para Nicodemo: não te maravilhes. Não adianta você ficar todo admirado aí, todo eufórico, todo alegre, pela que a palavra que foi falada para você. Se você não nascer de novo, você não vai morar no céu. Se nós não nascermos de novo, porque tem muitos mortos na igreja, tem muitas mortas na igreja, porque não nasceram de novo. Aliás, nasceram, acabaram falecendo, espiritualmente falando, mas tem que entender, irmãos e irmãs, que esta noite é a noite de renovo.
Esta noite o Senhor Jesus tem poder de ressuscitar a minha irmã, ressuscitar o meu irmão nesta noite, espiritualmente falando, porque a sua palavra nos diz, irmãos e irmãs, eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Eis que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passará. Jamais passará. Por isso que nós temos que estar atentos à verdade da palavra de Deus. Porque muitos estão usando até mesmo a palavra de Deus para enganar o próximo. Para enganar a próxima. Mas nós temos que ter entendimento e conhecer a verdade da palavra de Deus, para não sermos enganados por estes ou por aquelas. O homem que medita a palavra de Deus, a mulher que medita a palavra de Deus, é impossível ser enganado. É impossível ser enganada. Sabe por quê? Porque eles vivem de acordo com a palavra de Deus. Amém? Quem grita, Deus é bom para mim, então bate palma e dá glória a Deus, igreja.